Estamos aqui começando o Teatro dos Desoprimidos. O que é o Teatro dos Oprimidos? O Teatro dos Oprimidos é uma ideia para dialogar com o filósofo francês, Alain Badiou. É uma ideia de teatro. Teatro dos Oprimidos como ideia de teatro pressupõe um público genérico, um público que existe de tanto não existir, o público qualquer, público povo, o público indefinido, o público ninguém, o público grande sertão veredas, o público, o redemoinho no meio da rua, esse público endemoniado que é o povo na sua dimensão ascendente, revolucionária, o povo digno, organizado, tomando para si o que é seu, o trabalho coletivo. O público do Teatro dos Oprimidos é esse público genéreo. O Teatro dos Oprimidos, essa ideia de uma sociedade sem classes, essa ideia é a ideia do Teatro dos Oprimidos. Buscar essa ideia, lutar por essa ideia, dramatizar essa ideia, construir essa ideia na arte, no teatro, na vida. Essa é a referência do Teatro dos Oprimidos, esse público genérico. E por que tem um público genérico? Também seus atores são genéricos, são quaisquer, são ninguém, são também atrizes, genéricos. O Teatro dos Oprimidos, como a arte tem relação com a democracia, e a democracia só pode ser compreendida como um genérico, como o genérico povo, o povo genérico. Isso é democracia, O Teatro dos Oprimidos é esse genérico povo democrático, sem origem. Para ser genérico, não tem que ter origem, não tem que ser brasileiro, não tem que ser homem, não tem que ser branco, não tem que ser mulher, não tem que ser negro, não tem que ser índio. Sem origem, é o povo qualquer. Esse é o Teatro dos Oprimidos. Nessa primeira edição do Teatro dos Oprimidos, após a sua censura na rádio universitária do Espírito Santo, nós tínhamos um programa nessa rádio e fomos expulsos da rádio, porque o povo genérico é insuportável, ninguém aguenta o povo genérico, todo mundo quer origem e destino. Nessa primeira versão do Teatro dos Oprimidos, nós vamos construir uma primeira aula. Sim, nós vamos. Não é um plural majestático, é o plural povo indefinido. Nessa primeira aula, portanto, nós vamos falar a primeira aula sobre o ultraimperialismo americano. Como funciona o ultraimperialismo americano? Como funciona o ultraimperialismo americano? Eu vou tentar ser sucinto, porque a primeira aula deve ser rápida. Bom, é o seguinte, se você considera, por exemplo, um livro como Of Paradise and Power, do Paraíso e Poder, de um dos estrategistas americanos contemporâneos, conselheiro de um Clinton, por exemplo, conselheiro de um Bush, por exemplo, por que não de Obama, o marido da Victoria Nuland, a mesma subsecretária no período da Revolução Colorida, do golpe de Estado na Ucrânia, em Maidan. Victoria Nuland, ela que distribuía doces aos manifestantes, como os manifestantes em 2003 no Brasil. Havia aqui algumas Victoria Nuland. Pois bem, Robert Kagan é o marido de Victoria Nuland, e que estava lá como subsecretária de Estado americana no período para a Eurásia. Bom, muito bem. Bom, eu quero justamente pincelar esse livro do Robert Kagan sobre Paraíso e Poder, porque esse livro, de alguma forma, configura a dimensão espacial, geográfica, temporal do ultraimperialismo americano. Defino como ultraimperialismo americano um diálogo aqui com Karl Kautsky, em seu texto Ultraimperialismo, escrito em 1914. Nesse texto, nesse ensaio de Kautsky, ele, inclusive, se contrapunha a Lenin, claro, que Lenin escreveu o clássico Imperialismo, etapa final do capitalismo, 1916,
o ensaio do Kautsky anterior, mas foi um objeto de muita polêmica, porque diante da guerra interimperialista, a guerra genocida, a guerra carnicida de 1914 e 1918, a guerra racista, a guerra infernal, essa carnificina humana de 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial, diante dessa guerra imperialista de disputa do planeta, pois bem, o Kautsky defendia que chegaria um momento em que as forças imperialistas formariam um bloco único e isso, de alguma forma, seria o ultra-imperialismo americano. Essa questão do Kautsky, evidentemente, não aconteceu, não. As guerras não acabaram. Mas o que eu trabalho com a ideia do ultra-imperialismo americano, justamente me apropriando desse termo do Kautsky, para significar que, depois da Primeira Guerra Mundial, sobretudo aí, depois da Segunda Guerra Mundial, mas evidentemente já tinha lá ecos da Primeira Guerra Mundial, o que surge como ultra-imperialismo são os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o imperialismo dos imperialismos, o imperialismo do modelo de realização do sistema colonial europeu. Quer dizer, os Estados Unidos se valem da experiência europeia, sobretudo a experiência colonial ou imperialista inglesa, para sair pela tangente, já que está num território também distante, não tem fronteira com nenhum concorrente, nem no lado do Atlântico, nem do lado Pacífico. Aproveita esse off-paradise, esse lugar do paraíso terreno na Terra, que são seu território supostamente, para avançar pela tangente, sempre se escondendo, e a partir daí, como ultra-imperialismo, se valer das forças todas do passado humano para atuar na dominação planetária, infernizando os povos. Muito bem. Por que do paraíso ao poder? Por que of paradise and power? Porque essa ideia que está no título do Kagan, do Robert Kagan, é uma ideia que configura o espaço da dominação, o espaço e o tempo da dominação americana. Pressupõe, portanto, um tempo paradisíaco, uma espécie de Arcádia grega de pastores, Commonwealth, a comunidade ideal, essa comunidade divina, ungida pelo Antigo Testamento, como de alguma forma assinala Freud no livro Moisés e o monoteísmo, essa travessia no Mar Vermelho, pressupõe uma referência a um tempo paradisíaco, portanto, um tempo que vem antes do antes, no certo sentido, esse tempo, a origem desse tempo é o patriarcado compreendido mesmo em termos de Friedrich Engels, a história da família, da propriedade privada e do Estado. Esse livro de 1878 do Engels também apresenta como surgiu num só golpe de Estado do patriarcado quando o matriarcado, a família, a propriedade privada e o Estado. A família, a propriedade privada e o Estado são o golpe de Estado do patriarcado contra o matriarcado, a partir da substituição de um sistema matrilinear de herança, de mulher para mulher, de mulher para filhas, para um sistema patrilinear de herança, de varões para varões. Pois é, esse paradise aí do livro do Robert Kagan pressupõe esses varões e sua origem na família, na propriedade privada, no Estado. Esse é o Commonwealth. Commonwealth, a comunidade americana, é a comunidade dos varões. E esses varões ficam sempre por trás da história, porque eles sempre são a origem. A origem aqui, um pouco é um diálogo com Platão, um diálogo com Rancière, a origem compreendida como a imagem divina. A origem é a imagem divina. A imagem divina é a imagem do soberano. O soberano é o patriarca. O patriarca é a imagem divina, que é a imagem de Deus. Sendo a imagem divina a imagem de Deus, o soberano lança o seu destino. O seu destino é vencer o mundo. O seu destino é dominar o mundo. E nesse destino, você tem o quê? Você tem o Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho responde pela figura, pela metáfora da dominação americana. E o que é o Mar Vermelho nessa metáfora, nessa alegoria? O Mar Vermelho é a história da humanidade. A história da humanidade inteirinha. A história da humanidade inteirinha se torna a história da família, da propriedade privada e do Estado, do ultra-imperialismo americano. Atravessar o Mar Vermelho é passar pelas trevas da história de outros povos e também pelas figuras possíveis, aqui dialogando com o Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, em 1928,
quando ele diz: já tínhamos o comunismo a respeito dos índios brasileiros e das civilizações indígenas, já tínhamos o comunismo, portanto, avançar sobre esse já tínhamos. Esse já tínhamos é um outro lugar da história, é o lugar do matriarcado, o lugar que vem antes da família, da propriedade privada e do Estado. Pois bem, o imperialismo americano realiza esse movimento de Mar Vermelho atravessar a história e o faz com muitas guerras, com golpe de Estado. E aí tem uma questão que é fundamental, que é a primeira aula sobre o ultraimperialismo americano, explorar esse Mar Vermelho do ultraimperialismo americano na relação com o matriarcado. O matriarcado vem antes da história, gente, mas é antes da história do patriarcado. E antes da história do patriarcado, o matriarcado é uma ideia. Como a ideia teatro, da qual falava, como a ideia teatro, o matriarcado é uma ideia a ser construída. Uma ideia do genérico, uma ideia sem origem, sem fim, uma ideia de maternidade, que é uma ideia, portanto, sem origem, sem origem, sem origem, sem origem. Ah, mas a mulher não é origem? Não. A mulher é a não origem. A mulher é a potência democrática. Pois bem, essa ideia de sem origem é o que está aí na dinâmica também do ultraimperialismo americano no seu revés. O ultraimperialismo americano funciona por demagogia. Tem dois lados no seu Commonwealth. A comunidade ideal, família, propriedade privada, Estado, que é figurada na indústria cultural, nas teorias, no seu sistema de publicidade, que é geral. Um complexo industrial americano pressupõe também a propaganda permanente, a guerra permanente e a propaganda permanente. O seu lado propaganda, portanto, inscrito sobretudo no campo da indústria cultural, no cinema, por exemplo, no seu lado propaganda, essa versão do ultraimperialismo americano que encara a história humana como um mar vermelho a ser atravessado com pragmatismo, com indiferença e, portanto, com guerra, com genocídio, para chegar no outro lado da história, nessa ideia de dominação do patriarcado, ocupando a Terra inteira e o cosmos. Esse outro lado da história é a demagogia. A demagogia é a figura Os Estados Unidos não realizam democracia, precisa deixar claro isso. Os Estados Unidos fazem demagogia. E nessa figura da demagogia você tem uma categoria importante, como a categoria desenvolvida pelo Michel Foucault, categoria da biopolítica. Biopolítica é compreendida a partir de Foucault como uma categoria que tem relação com a ideia de soberania. O soberano, no sentido clássico do termo, é aquele que decide o estado de exceção. O soberano é aquele que decide a morte do outro, numa relação de transcendência. O soberano, esse antes do antes, essa imagem ungida, que em relação à vida nua decide a sua morte. E quanto mais mata a vida nua, mais se torna a imagem de Deus. Bom, no caso da biopolítica, a figura da soberania deixa de ter essa relação de um fora, o soberano, e um dentro, a vida nua, ou um fora do fora, a vida nua, e passa a inscrever-se no corpo da vida nua, subjetivamente, no seu horizonte do desejo. A vida nua deseja o soberano e se torna a sua manifestação cotidiana. Isso é um pouco a ideia aí do biopoder, da biopolítica em Michel Foucault, que tem dois vetores, o lado anatômico político, que é o lado individual, o lado da identidade, e o lado da biopolítica da população. E o que isso tem a ver com o ultraimperialismo americano? Como o ultraimperialismo americano realiza demagogia, o que o ultraimperialismo americano faz e fez? Sobretudo a partir de 1971, do fim do padrão ouro. Por que a partir do fim do padrão ouro? Porque o fim do padrão ouro inaugurou um golpe de Estado que os Estados Unidos realizaram contra o mundo, sobretudo contra a Europa, com o seu presidente Nixon, Richard Nixon. Em 1971, com o fim do padrão ouro, os Estados Unidos criou a ideia de uma moeda lastreada onde? Lastreada na sua demagogia, lastreada na sua máquina mundial, megalomáquina mundial, na sua empresa mundial de produção de imagens, a indústria cultural. Você edita tudo, você produz imagem a rodo. A imagem, nesse caso, é a quintessência da mercadoria. No caso aí, é o fetichismo imagético ligado a essa metafísica americana que sempre remonta a essa origem patriarcal. Isso sim. Vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho justamente para terminar essa primeira aula do ultraimperialismo americano na relação do imperialismo com a biopolítica. Bom, o que é demagógico o modelo americano, por quê? Porque o modelo americano supõe uma democracia da biopolítica. Uma democracia, se a metafísica pode ser explicada como essa relação entre a origem divina, e o destino dessa origem divina, quem está ungido para essa metafísica, quem é o destino da origem divina, a origem, no certo sentido, do patriarcado, quem está sobre a sua unção é beneficiado sempre historicamente. Claro que na perspectiva histórica clássica, o beneficiado é sempre o patriarcado,
não é? É sempre a história do patriarcado, portanto, é sempre a história do macho, portanto, é sempre, no caso do sistema colonial europeu, tem a ver com a figura do branco, do homem, do hétero, etc., tem a ver com isso tudo. Mas nós não esquecemos que isso não significa que a Europa tenha sido eurocêntrica no seu período de dominação. A figura do eurocentrismo é uma construção americana. Por quê? Porque a Europa conheceu 300 anos de cultura laica, de cultura histórica, de luta de classes. A Europa conheceu a dissidência do povo genérico, ascendendo-se para tomar o poder e vigorar uma classe trabalhadora mundial. Então, a Europa não é só eurocentrismo, ela é eurocentrismo também, mas ela também é dissidência. Então, no lado eurocêntrico, os Estados Unidos herdam justamente o lado eurocêntrico da Europa e produzem um mundo americanocêntrico, que funciona demagogicamente do ponto de vista biopolítica, esse poder instalado na subjetividade, na identidade das pessoas. Como funciona essa demagogia? Ora, a metafísica é o contrário da democracia. A democracia, como povo genérico, pressupõe um processo sem fim, sem origem, sem fim, sem destino. O povo não tem nem origem nem destino. É uma dissolução. Dissolução como? Bom, essa relação entre soberano e vida nua, aqui eu dialogo com a Agamben. Soberano é o lugar da origem e ele produz o seu destino, que é o soberano do soberano. A vida nua é o lugar do sem origem. O sem origem é o lugar do sem metafísica. Sem metafísica só tem uma saída: construir um mundo democrático em que eles desacoplam, saem, dissociem do soberano, né, dessa relação agônica, essa relação genocida, autogenocida com o soberano, deixam de querer a imagem divina do soberano, sai desse lugar e constrói um mundo sem origem, sem destino, que é um mundo genérico, como ideia do comunismo. Bom, a demagogia americana pressupõe o quê? Pressupõe uma democracia mundial a partir de 1971, momento em que, com o fim do padrão ouro, você tem essa configuração em que o dólar ancora-se, evidentemente, na bomba, não é? Na guerra, no petróleo, mas também na imagem. O dólar sem fim, podendo ser produzido sem fim, sem lastro na vida concreta, lastreada apenas na imagem, podendo ser editada sem fim. A edição da imagem sem fim da indústria cultural significa dizer, por exemplo, que você reconstrói, reconfigura, reescreve a história humana a seu bel prazer. Quer dizer, evidentemente que os Estados Unidos nunca venceram uma guerra para valer, mas venceram da indústria cultural. Esse lugar da indústria cultural, no cinema, que você faz o que quiser com a imagem, é o lugar da dominação americana, e esse lugar também, lastreado na imagem, de alguma forma recupera o Commonwealth aí dessa comunidade patriarcal que quer dominar o mundo. E como é a demagogia, cara? Fala logo, e a relação com a biopolítica. Bom, democracia não tem nada a ver com metafísica. Metafísica é esse processo de origem sem fim que tem a ver com a história do patriarcado. Democracia é um processo sem origem sem fim, é o contrário, é um processo genérico do povo, que não responde para uma origem única. É o que o Marx dizia, né, em muitos textos dele, o jovem Marx, um texto dele sobre o Hegel, né, de 1843, Introdução à Filosofia de Direito, Hegel. O Marx dizia lá, quando definiu o operário é esse genérico, que não tem uma demanda específica, esse coletivo genérico, sem demanda específica, mas a sua demanda é a demanda da humanidade inteira, é a demanda da liberação da humanidade inteira. Isto é a demanda da liberação da vida nua, a demanda da liberação dos povos sem metafísica. Isso é nesse sentido que se constrói, a partir dessa demanda sem especificidade, sem origem, sem destino, a democracia sem fim, como o comunismo sem fim, como o matriarcado sem fim. Voltando aqui, portanto, à questão da biopolítica, na dominação americana, a biopolítica é demagógica, pressupõe uma metafísica biopolítica mundial. Como? Basta que você diga, eu sou. Eu sou é a senha da dominação biopolítica americana, do ultraimperialismo americano. Eu sou tem como origem o eu. O eu retoma o Commonwealth, a comunidade. E a comunidade é a própria dominação americana. Ao falar Commonwealth, ao dizer eu sou, você figura esse processo. Olha aqui, a energia está acabando e eu vou terminando a aula de hoje. Esse eu sou é a origem sem fim, é a origem e o destino da dominação americana. Ao falar eu sou, você retoma a origem, que é o processo desse patriarcado eterno. E ao retomar a origem, você figura essa relação da biopolítica e trai o matriarcado. Eu sou é a biopolítica da nação americana. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. É por isso que aqui, no Teatro dos Oprimidos, nós não temos rosto, porque nós não temos eu sou. Nós temos a ideia do genérico. É isso aí, gente. Essa é a primeira aula do Teatro dos Oprimidos.